E aí, o voto útil pode ser acionado e há sim potencial para acionar tudo mais constante. A única coisa é que não vai ficar tudo mais constante. É por isso que, né, você não pode dar a eleição como resolvida. Mas o que é que se tem a respeito de voto útil? O que a Quest pegou? Quais são os dados? A pesquisa indagou se aqueles que não votam nem em Lula nem em Bolsonaro poderiam escolher o nome do petista para liquidar a eleição já no primeiro turno e 34% disseram que sim. Poderiam fazer essa escolha 34% dos eleitores de Ciro, 22% dos de Dória, 21% dos de Moro e 38% dos demais. Se isso acontecesse, só um minuto, Bruno, se isso acontecesse, o Lula levaria no primeiro turno nas circunstâncias de hoje. Sempre lembrar isso, né? Continue. E o Instituto fez essa mesma pergunta, Reinaldo, só que em relação a Bolsonaro. E aí os números são menores. Apenas 23% disseram que poderiam dar a ele o voto útil no primeiro turno. Seriam 32% dos eleitores de Moro, 16% dos de Ciro, 14% dos de Dória e 23% no caso dos demais. Apenas que essa possibilidade hoje não há levantamento até agora em nada que indique que Bolsonaro poderia ter tendência de vencer no primeiro turno. Nas simulações de segundo turno, aí a variação, houve uma pequena variação favorável a Bolsonaro, mas muito pequena, né? E aí esse crescimento dele se dilui um pouco, aí como é pão, queijo, né? O bolo bully, aí não tem jeito, né? Então, nos cenários intermediários de primeiro turno, a gente vê uma crescida dele, maior e tal. No segundo turno, né, menos, vai lá. Foram simulados 5 cenários de segundo turno, todos eles com o ex-presidente Lula, e o petista continua vencendo todos os adversários. Lula contra Bolsonaro. Lula tem 54, Bolsonaro 32. Era 54-30 no mês passado. Lula contra Sérgio Moro. 53-26 para o Lula. Era 52-28. Lula contra Ciro, 51-23 para o ex-presidente, era 51-24 em fevereiro. Lula e Dória, 56-15 para Lula, era 55-16. Lula contra Eduardo Leite, 57-15, primeira vez que esse cenário foi testado. Então a gente vê o Lula mantém os 54% que tinha contra Bolsonaro, Bolsonaro dentro da margem de erro oscila 2 para cima. Quando você pega Lula, Moro, né, parece uma corrosão da candidatura do Moro, hoje 53-26. A diferença no mês passado era menor, era 52-28. Não é? E aí um recorte, só para deixar claro que Moro e Bolsonaro transitam na mesma faixa e o Moro insiste, até nós vamos ver, em fazer isso, né? 52% dos eleitores de Ciro no primeiro turno votariam em Lula, o que é esperado. O PDT é um partido de esquerda. E apenas 22 poderiam migrar para Bolsonaro. Entre os que escolhem Moro, 34 ficariam com Bolsonaro. E 26 poderiam ir para o petista. Então a gente nota aqui, que é uma coisa que se tentou um pouco descaracterizar no começo, a postulação de Sérgio Moro é uma postulação de direita com características de postulação de extrema direita. E aí, parece que tirar o lugar do Bolsonaro da extrema-direita é muito difícil.